Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Mais um programa De Todo o Coração. Estamos no ar, estamos em sua casa, estamos com você, porque através deste programa nós queremos também estabelecer uma comunhão, mesmo que uma comunhão virtual, mas acima de tudo, uma comunhão de amor e de fé. Este é o programa De Todo o Coração, o programa da Diocese de Caruaru, com seu bispo diocesano, para refletir, meditar a palavra de Deus e fazer com que esta palavra, que é o próprio Cristo, alcance o seu coração, sirva de luz em sua vida, ilumine os seus passos e possa nos conduzir a todos para o reino dos céus. Pois bem, estamos no 26º domingo do tempo comum. Vejam só como o tempo passa rápido, como o tempo é veloz. Daqui a pouco, 34 domingos fazem parte do tempo comum e é então o tempo do advento. Vamos aproveitar a nossa vida, aproveitando também o tempo. Tempo não é só dinheiro, como dizem os americanos, time is money. Tempo é oportunidade, mas sobretudo a oportunidade de amar, de fazer o bem, de rezar, de nos aproximarmos de Deus. Nós continuamos com o evangelista São Mateus. Estamos também ainda no capítulo 20º do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Recordemos que Mateus era um cobrador de impostos, ele entende muito bem de dinheiro, de cobranças, e ele nos traz mais uma vez uma parábola, e novamente uma parábola que estabelece 2 personagens. Outrora, no domingo passado, 2 operários. Agora, mais uma vez, 2 filhos, de maneira semelhante a São Lucas, que na famosa parábola do filho pródigo, Lucas também apresentava o filho pródigo, aquele que dissipou e gastou todos os seus bens, e o filho mais velho, invejoso, que tudo fazia por obrigação. Agora Jesus pede uma opinião. Vejam só, mas ele não está interessado apenas em nossa opinião. Cada um acha o que quiser. Aliás, é o que mais tem no mundo, inclusive na internet, nas redes sociais. Havia até um filósofo italiano, falecido recentemente, Domenico Di Masi, que dizia que a internet também deu voz aos idiotas. Cuidado, cuidemos com aquilo que nós manifestamos também como nossas opiniões em redes sociais. Jesus pergunta então, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Um disse que ia, assegurou com a sua palavra, comprometeu a sua vontade, mas não foi. Já o outro, o segundo filho, ele disse que não ia. Se arrependeu, voltou atrás, mas no final ele foi. Jesus se aproveita desta parábola, e aqui está exatamente a sabedoria do Filho de Deus. Ele pergunta a opinião para poder trazer uma lição. E a lição é esta: João veio até vós e vocês não se converteram. Ao contrário, os publicanos, as prostitutas creram nele, e vós não vos arrependestes para crer nele. Nós estamos vivendo esse tempo de tamanha confusão, em que as pessoas acreditam a Deus, não acreditam em Deus, mas dão crédito que Deus é misericordioso, e fazem com que o pecado seja um modo de viver. Gente que não se arrepende, ou gente que não tem consciência, e quando a consciência vem, é numa dor tão lancinante, tão avassaladora, que as pessoas se deprimem. Pessoas que não creem, que não se arrependem, e mais ainda, de pessoas que não querem se converter,
querem mudar o Evangelho, querem mudar a palavra de Deus, querem mudar a igreja, mas não querem mudar a si mesmas. Analisemos. Eu gostaria de tomar aqui como referência um dos brevíssimos discursos do Papa João Paulo I. São brevíssimos discursos porque o pontificado de São João Paulo I foi brevíssimo, foi de apenas 33 dias. Numa das suas catequeses, o saudoso e querido Papa dizia que o seu lema pontifício era humilitas, que significa humildade. No processo de conversão, nós precisamos ter a humildade de reconhecer o nosso erro, a humildade de voltar atrás, a humildade de mudar de opinião, a humildade de fazer de novo, a humildade para recomeçar de novo. Como num processo de conversão é necessária a humildade. Por isso, nosso Senhor também diz numa outra passagem do Evangelho: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este é o nosso constante aprendizado. Na escola do coração sagrado de Jesus, nós devemos aprender a mansidão e a humildade, porque sem humildade, queridos irmãos e irmãs, também não existe conversão. A segunda coisa, neste processo de conversão, é também a vontade de Deus. Aquele segundo filho reconheceu que, mesmo tendo dito não, era necessário mudar a rota, mudar o caminho, mudar de vida, mudar de ideia. Às vezes a gente muda a aparência, corta o cabelo, muda de roupa, muda o visual, mudamos os móveis da casa. Mas como é difícil a gente mudar o nosso coração, mudar as nossas ideias, mudar o interior. Pois bem, aquele segundo filho, ele teve não apenas a humildade, mas ele compreendeu que vontade maior não era a sua. Vontade maior é a vontade de Deus. E aí é que está o problema. Como nós somos cheios de vontade, somos caprichosos, embirrentos, criamos birra querendo impor a Deus a nossa própria vontade. Ah, mas eu queria que a minha vida fosse assim. Ah, mas eu desejava que o mundo fosse melhor desse e daquele jeito. Com uma tirania sentimental, impondo os nossos sentimentos ao sentimento de Deus, impondo nossos sentimentos como se a igreja fosse uma democracia e eu pudesse, por maioria, impor a minha vontade à vontade dos outros. A vontade de Deus é aquela que está no Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lá e aqui. Como também o que Jesus diz na cruz. Faça-se, realize-se aqui na cruz o mistério da tua vontade, que é a salvação do mundo. Como Jesus foi humilde, não apenas disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, mas nos mostrou na cruz a humildade. O Filho de Deus, Deus Filho, carregando uma cruz, carregando uma vergonha, carregando o opróbrio pelos nossos pecados. Pecado de vaidade, pecado de orgulho, pecado de mentira, pecado de ganância que ele não tinha. E, no entanto, assumiu sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, todas as nossas dores. É tempo de conversão, mas é também tempo de humildade. E conversão se realiza, conversão acontece quando nós humildemente reconhecemos que a vontade de Deus é absoluta e soberana. Pense nisso, reflita e faça também seu propósito de conversão. Fique agora com o intervalo. É bem rápido, é rapidinho. Voltamos já com o programa De Todo o Coração. De todo coração, de todo coração. Bem, a função de um diretor espiritual é dirigir o caminho. É, com o seu dirigido, encontrar a rota certa para o céu. A placa, o destino,
é o reino dos céus. E é exatamente isso que Padre Aloísio vai fazer agora conosco, nos mostrando a partir da palavra de Deus como é que nós podemos entrar nesse processo de humildade e de conversão. Fique com ele agora. Meu irmão, minha irmã, como é bom estar com você, com o Dom José Rui, com o Padre Davi. Como é bom estarmos juntos no programa de todo o coração. Mas também é importante e exigente nosso caminho espiritual. Caminho esse que nos coloca em constante atividade de conversão, de busca por Deus, mas também de comprometimento com Ele. E a liturgia que vamos escutar e celebrá-la neste domingo nos ajudará a comprometermos-nos mais com Deus. Na verdade, nos colocará um questionamento. Qual é o tamanho, se assim podemos dizer, do nosso comprometimento com Deus? Jesus vai falar de 2 filhos numa parábola, de 2 filhos que o pai pede para fazer alguma coisa. Um diz com toda prontidão que vai e acaba não indo. O outro diz que não vai, mas acaba fazendo. Vejam, o que pode mudar a sua atitude não é fazer tudo correto, tudo certinho. Na verdade, na vida espiritual, nosso desafio é ultrapassar o correto e certinho para a vontade de Deus. Porque fazer tudo certo, fazer o que é correto, é justo, é necessário. Mas fazer a vontade de Deus só é possível àquele que o ama, que o tem como seu pai, que quer lhe obedecer e dar-lhe o direito de ser o primeiro, o Senhor da sua vida. Jesus ensina aqueles discípulos e a nós como é importante ter a obediência a Deus, ou a disponibilidade em obedecer-lhe e fazer-lhe a vontade. Podemos muitas vezes viver como aquele filho que diz que vai fazer, mas que não tem tempo. Embora esteja na igreja, embora esteja na pastoral, embora viva em um grupo de oração, ou uma comunidade, ou no instituto religioso, mas aquilo que Deus lhe pede vai ficando para 2º, 3º, 4º lugar, por conta da demanda e às vezes até por conta da própria agenda. Vejam bem, é com prazer que venho fazer a vossa vontade, Senhor, diz a carta aos Hebreus, e Jesus menciona isso em um outro momento. A vontade de Deus, precisamos exercê-la e vivê-la com disponibilidade filial, como aquele filho que, embora esteja limitado ou tenha qualquer outro compromisso, mas compreendeu que a vontade do Pai lhe realizava e por isso decidiu cumprir esta vontade. Somos convidados também a realizar a vontade de Deus em nossa vida, a observar não somente aquilo que temos que fazer, mas aquilo que é necessário ser feito, para que tenhamos assim a maior disponibilidade em servir, em ser feliz naquilo que é a vontade de Deus. Mas um outro detalhe importante que posso lhe ajudar a meditar é que para sair do certo para a vontade de Deus é preciso a oração. Sem a oração, nós fazemos o que é certo, mas nem sempre é o que é vontade de Deus. Por isso, a vida de oração nos pede para todos os dias dizermos ao Senhor isso, dizermos ao Pai, seja feito a vossa vontade. Mas com a nossa disponibilidade, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, viver na tua vontade.
Eu quero, Senhor, estar na tua vontade. Porque, como diz os padres da igreja, vontade de Deus é o meu paraíso. A vontade de Deus torna-se para nós este paraíso, essa certeza de que estamos agradando e sendo também felizes nesta vontade. Meu irmão, minha irmã, como é bom saber disso e dar os passos nesta direção. Por isso, tão necessário é percorrermos esse caminho de descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E que o Senhor vai nos direcionando, vai nos orientando na voz da igreja, na voz dos santos padres, na nossa oração. Que você possa exercitar, como um filho, a vontade do Pai e certamente poderá encontrar a sua felicidade. Nós somos igreja, igreja povo de Deus, igreja corpo místico de Cristo, igreja templo do Espírito Santo. Essa é a igreja que é o resplendor, o resplandece a Santíssima Trindade. Esse também foi o tema da Semana Teológica, que nos deu o privilégio de ter a presença de um grande teólogo, que é o Padre Miguel de Sales. Agora o Padre Adriano Davi, também teólogo da liturgia, vai nos mostrar a perspectiva da Assembleia Litúrgica. Nós somos povo de Deus, fazendo parte do corpo místico de Cristo e tomando parte da igreja que é templo do Espírito Santo. Como é que a Assembleia se realiza como igreja? É o que Padre Adriano Davi vai nos mostrar. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração. Mais uma vez, vamos conversar sobre a Sagrada Liturgia. Mais uma vez, falar um pouco dos santos mistérios, falar um pouco da celebração que nos reúne, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a sermos cada vez mais de Deus e aderirmos ao seu caminho. Nós estamos conversando sobre a Assembleia Litúrgica. Sábado passado, a gente já introduziu, conversando e lembrando ao nosso coração que a Assembleia não é um aglomerado de pessoas individuais, sem sentido, ou porque não temos nada o que fazer. Mas a Assembleia é desejo de Deus. A Assembleia é o Senhor que convoca, é o Senhor que chama. Por isso que é a ação do Espírito Santo em nós. É o Espírito que forma o corpo. É o Espírito que dá as características próprias de uma assembleia litúrgica, de uma assembleia que é corpo do Senhor. Neste nosso programa, neste nosso sábado, eu gostaria de lembrar a você que nesta assembleia, existem várias funções, vários ministérios, vários carismas. Essa é a função, essa é a beleza, se assim a gente pode dizer, da igreja e da Assembleia Litúrgica. Não é apenas uma pessoa que faz tudo, não é apenas um grupo de pessoas, não, cada um. E aí a beleza da Assembleia, a beleza da igreja é justamente nisso, se manifesta os diversos carismas, os diversos ministérios, se manifesta numa igreja rica, numa igreja que tem lugar para todos, porque é a ação do Espírito em nós. A instrução geral do Missal Romano, novamente, vai nos recordar no número 95, que na celebração da missa, primeiramente os fiéis constituem o povo santo, o povo adquirido, o sacerdócio régio, para dar graças a Deus e oferecer o sacrifício perfeito. Essa é a primeira coisa, e nós já conversamos sobre isso. Nós somos um povo santo, nós somos um povo adquirido por força do batismo, pela ação do Espírito Santo. Por isso, continua a instrução, se deve evitar qualquer tipo de individualismo ou divisão, considerando sempre que todos têm no único Pai dos céus, e por este motivo, todos são irmãos entre si.
formem um único corpo, seja ouvindo a palavra de Deus, seja tomando parte nas orações ou no canto, ou sobretudo na oblação comum do sacrifício e na comum participação na ceia do Senhor, na comunhão eucarística. Tal unidade se manifesta muito bem quando todos os fiéis realizam em comum os mesmos gestos e assumem as mesmas atitudes externas. Isso para dizer, cada gesto, cada levantar-se, sentar-se, cantar, caminhar, forma unidade, forma assembleia, forma corpo. E para que essa assembleia seja organicamente bem visível, hierarquicamente dividida, a gente tem os diversos ministérios. O primeiro ministério é a presidência, o sacerdote, o celebrante. Ele é o cabeça daquela assembleia. Não existe corpo sem cabeça. Não existe corpo sem a cabeça que dá direcionamento, que dá sentido àquele corpo, que dá movimento àquele corpo. Essa é a função do celebrante, do presidente, cabeça da oração. E por isso que ele, por força da sua ordenação, então o padre, ele assume a função de cabeça, de presidente, não por aclamação, não porque o pessoal escolheu, não, mas por força da sua ordenação, porque ele age na pessoa de Cristo cabeça, ele exerce esta função na Assembleia. Além do presidente, os vários ministérios, como o Ministério de Música, a Escola Cantorum, a Escola do Canto, onde aquele grupo de pessoas com aquele carisma, com aquele ministério, exerce uma função própria na ação litúrgica, que é sustentar o canto, que é sustentar as partes que são cantadas na celebração da Eucaristia. Os leitores é outro ministério, aquelas pessoas escolhidas, formadas, preparadas para ler a palavra de Deus, para proclamar a palavra de Deus, para que esta palavra atinja os nossos corações. Os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os acólitos, os coroinhas, como a gente chama, também é um ministério, também ajuda para que aquela celebração se desenvolva, para que aquela celebração possa se desenvolver da forma mais natural possível. O próprio povo de Deus, por que não dizer rico em carismas, rico em ministérios, aquele que acolhe, aquele que prepara a celebração, aquele que está na sacristia. Veja, é tudo riqueza, é tudo assembleia litúrgica reunida para celebrar os mistérios do Senhor. Não nos reunimos porque não temos outra coisa para fazer. Nos reunimos para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E esta celebração, antes mesmo da gente pensar que é um bem para a gente, é a ação de Deus na nossa vida, é a ação do Espírito Santo que nos chama e nos convoca. Um bom sábado para você, para sua família, um bom domingo, amanhã, na celebração da Eucaristia. Se reúna, não como um aglomerado de pessoas, se reúna pela ação do Espírito Santo para celebrar a Eucaristia. Responda, participe, cante, cumpra os gestos da celebração, que assim a gente forma corpo, assim a gente forma igreja, corpo do Senhor. Deus abençoe, uma boa celebração, um bom sábado, um bom domingo. Concluímos mais um programa de todo o coração. É o último programa do mês de setembro, mês da Bíblia, mas também o mês amarelo, setembro dedicado às pessoas com transtornos de depressão, de ansiedade, de algum sofrimento em sua mente ou em sua alma. Eu queria dedicar esse programa a todas as pessoas que sofrem, que padecem deste mal, dessa tristeza sem fim, que vem de não sei de onde e acaba não sei quando. É uma tristeza que somente Deus compreende. Mas também quero recomendar a você, se você faz parte desse grupo, olhe, não fique infeliz, porque a infelicidade é outra coisa. Pense
creia que existe uma infelicidade que é eterna, que se chama inferno, que é a ausência de Deus. A tristeza também faz parte da vida de qualquer pessoa. Existem momentos alegres e também existem momentos tristes. E eu lhe asseguro, em nome de Deus, vai passar, porque Deus está do seu lado, Ele também vai lhe ajudar com a sua graça. Desça sobre você, sobre sua família, a bênção amorosa e protetora de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana, fique com Deus e até o próximo programa de todo o coração. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar.